vocês, na nossa última aula de filosofia, falamos um pouco sobre o surgimento dela. E nesta aula de hoje vamos falar um pouco sobre os pré-socráticos. Quem foram eles? Quais as suas linhas de investigações? Quais os seus principais princípios? Tudo nesta aula de agora, tá bom? Vamos acompanhar. A aula, na nossa aula da semana passada, falamos um pouco sobre o surgimento da filosofia. Como foi que se deu, esse surgimento? Daí eu disse para vocês que o surgimento da filosofia tem uma certa ligação com a própria mitologia grega. Por que, professor, existem essas ligações aí entre mitologia e o surgimento da filosofia? Porque uma dependeu da outra para surgir. A filosofia ela depende da mitologia grega para surgir. Por quê? A primeira forma de conhecimento existente naquele momento, naquela circunstância, era a mitologia grega. Então, era ela que era utilizada para explicar os fenômenos e as coisas que aconteciam e que muitas das vezes as pessoas não se tinham explicação racional, lógica para aquelas circunstâncias, então associavam aquilo a uma entidade, a um Deus, a uma criatura, justamente por não ter estas respostas. Então a mitologia ela era um conjunto de narrativas, de histórias, que esse conjunto de narrativas e de histórias eram utilizadas para explicar tais fenômenos. Então, quando a gente pensa na mitologia, logo temos que pensar também que ela foi a primeira ou uma das formas de conhecimento existente naquele momento, naquela circunstância, e que foi fundamental para o surgimento da filosofia. Com base nisso, entendemos que a filosofia ela vai surgir num cenário em que a mitologia ela era a válvula de escape para explicação de muitas coisas que não se tinha respostas. Então surge a filosofia, surgem esses primeiros pensadores que vão utilizar fundamentos da natureza para explicar esses fenômenos, tudo o que estava acontecendo naquele momento. Esses primeiros pensadores eram chamados de filósofos ou amantes da sabedoria. Por isso que dizemos, que filosofia significa amor à sabedoria, porque esses primeiros pensadores, eram denominados de filósofos, eram chamados de filósofos, amantes do conhecimento, amantes da sabedoria. Tá bom, pessoal? Então, os filósofos pré-socráticos, nós vamos utilizar essa nomenclatura para eles, porque a filosofia clássica ou a filosofia antiga, ela vai ser dividida em 3 momentos. E é justamente Sócrates, um filósofo que vamos estudar mais na frente, que vai fazer essa divisão desta filosofia antiga ou desta filosofia clássica. Sócrates foi um filósofo de bastante importância, nesse processo clássico da filosofia e que foi utilizado aí para dividir esses períodos. Então, todos esses pensadores que vieram antes de Sócrates, nós vamos chamá-los de pré-socráticos. Todos esses pensadores que vieram no período ali, que Sócrates estava vivo, nós vamos chamar de socráticos. E todos esses filósofos que vieram posterior a Sócrates, nós chamamos de pós-socráticos. Então, a filosofia antiga, clássica, ela vai ser dividida em pré-socráticos, socráticos e pós-socráticos. Então, esses pré-socráticos aqui simbolizam, logo que esses primeiros pensadores, eles vieram antes de Sócrates e alguns deles é o tema da nossa aula de hoje. Então, assim, uma coisa também importante que precisamos salientar é que as ferramentas utilizadas por esses filósofos pré-socráticos eram ferramentas que não tinham a mesma precisão que hoje utilizamos. Então, hoje, por exemplo, sabemos que os terremotos acontecem
por conta da movimentação das placas tectônicas, né? E quando elas se movimentam, acontecem esses abalos sísmicos. Naquela ocasião, era mais difícil, justamente por conta, né, desse não avanço científico naquele momento da história, né? Então, sobrava o que para esses filósofos pré-socráticos? A análise e a observação na natureza. Então, é por isso que, quando nós pegamos a história desses filósofos pré-socráticos, nós vamos entender que as suas principais teorias, as suas principais linhas de investigações eram centradas na natureza, em fenômenos da natureza, para explicar como acontecia, né, esse processo todo aí. Então, esses pensadores buscavam nos elementos da natureza as respostas para a origem dos seres humanos, a origem das coisas, de onde os seres humanos vieram, qual é o nosso objetivo aqui. Enfim, esses questionamentos que eram levantados por eles e que eles tentavam encontrar soluções e respostas, tá bom, pessoal? É por isso que esses filósofos, eles são chamados também de filósofos da natureza, ou filósofos naturalistas, porque a principal busca deles e a principal observação deles era justamente a natureza, ou algo que estava ligado ali na natureza, tá bom? Foram eles os responsáveis pela transição da consciência mítica para a consciência filosófica. Antes da filosofia, qualquer pensamento era enraizado nessa questão mítica. Então, se tu perguntasse, por exemplo, por que a Terra tremia naquele momento ali, naquela consciência mítica, possivelmente, eu estou só ilustrando aqui agora, mas possivelmente as pessoas dariam uma resposta, né, de que um deus do Olimpo ali naquele momento estava furioso com a humanidade, que por conta disso, né, vou ilustrar aqui, batia os pés e aí tremia a terra, né, sei lá. Uma coisa mais ou menos assim. As respostas que eles tentavam dar naquele momento eram respostas baseadas na mitologia grega, baseadas em mitos, em conjuntos de narrativas que muitas das vezes já eram passadas para eles, né, em uma outra circunstâncias. Então, assim, essas respostas, foi a filosofia que começou a tentar dar respostas não centralizadas em consciência mítica, mas sim centralizada numa resposta mais racional, mais lógica. Então, assim, buscaram, né, dar resposta ou explicação mais racional para a origem de todas as coisas. Então, uma outra coisa importante é que esses filósofos pré-socrático, eles construíram uma ideia de cosmologia, ou seja, de onde veio o universo, de onde veio todas as coisas, né? A mitologia já tinha lá uma resposta para tudo, né? Uma resposta rápida, mas isso inquietava esses primeiros pensadores. Será mesmo que os seres humanos vieram dessa resposta mítica? Ou aí eles começavam a apresentar pontos de vista, né, com base na natureza, volto a salientar, mas que eram pontos de vista que começava a distanciar de pensamentos míticos, de pensamentos mitológicos, e uma argumentação que fosse mais racional, que buscasse respostas mais sensatas, mais racional, uma resposta que estivesse centrada ali mesmo na questão da natureza, para a origem de todas as coisas. E esses primeiros pensadores, vocês vão ver sempre, quando estivermos falando aí de filósofos pré-socráticos, sempre vai estar o nome da cidade desse pensador. Justamente até hoje, na verdade, temos esse costume, esses costumes, esses hábitos, né? De falar o nome da pessoa, o nome da cidade que reside esse indivíduo, enfim.
Naquela época também não era diferente, né? Então Tales era conhecido como Tales de Mileto por estar residindo ali em Mileto, né? Morar em Mileto. E ele foi considerado aí o primeiro filósofo, né? Esse primeiro pensador a levantar questionamentos, a tentar dar uma resposta mais racional. E Tales, ele acreditava, como eu disse para vocês, a principal busca dos filósofos pré-socráticos era a origem de todas as coisas. E para Tales, a essência de todas as coisas estava na água. Então tudo para ele, nele, olha, como eu disse para vocês, a única coisa que restava ali para os filósofos pré-socráticos era analisar a natureza, né? Como eles não tinham o mesmo aparato científico que hoje nós temos, eles sobrava ali só a natureza. Então eles olhavam, né, faziam essas observações e com base nessas observações concluíam ali uma linha de pensamento. Então para Tales, ele começou a observar e percebeu que tudo no nosso planeta ele é constituído por água e necessitamos da água, desse elemento, para sobreviver. Então ele percebeu o quê? Será que não é esse elemento, a água, o responsável, ou a origem de todas as coisas? Então ele começou a pensar ali, e quando nós pensamos em Tales de Mileto, logo pensamos nessa teoria de que a água para ele era a origem, a essência de todas as coisas. Aí a imagem dele, né? A figura de Tales de Mileto, a representação gráfica dele. Um outro filósofo discípulo de Tales de Mileto, né, aluno de Tales de Mileto, foi Anaximandro. Também, né, Anaximandro de Mileto morava em Mileto. Enfim, para Anaximandro existia uma matéria, algo infinito, que era a origem de todas as coisas, que ele chamava de apeiron. Ele não sabia explicar o que seria esse apeiron, o que seria essa matéria infinita. Então ele só disse que existia algo ali, uma partícula infinita, algo infinito, que era a origem de todas as coisas. Para Tales era a água, né? Para Anaximandro era uma partícula, era uma matéria infinita ali que dava a origem a todas as coisas. De onde as coisas têm seu nascimento, ali também deve ir ao fundo, segundo a necessidade, pois tem de pagar penitência e de ser julgadas por suas injustiças conforme a ordem do tempo. Isso aqui é uma frase bem famosa de Anaximandro que eu anexei aqui para vocês fazerem a leitura. Então, para ele, né, ele acreditava em um tipo de apeiron, um tipo de matéria infinita, um tipo de partícula infinita que deu origem a todas as coisas. Porém, ele não soube dizer, né, que partícula seria essa, o que seria isso, né? Ele acreditava que algo foi o que deu origem a todas as coisas. Anaximandro, a imagem dele, deixa eu voltar aqui novamente. Aqui, barbudo. Anaximenes, também discípulo de Anaximandro. Então vocês percebem que né, é discípulo do outro justamente porque vai indo nessa escala aí, né? Um aprendendo com o outro, né? Nas escolas de Mileto. Anaximenes, discípulo de Anaximandro, também nascido em Mileto, né? Acreditava que o princípio de todas as coisas estava no ar. Então observem que para Tales a água, para Anaximandro o infinito, né, uma matéria infinita, e para Anaximenes o elemento que era a essência de todas as coisas era o ar. Para ele, né, como a nossa alma, que é ar, nos mantém unidos, assim o espírito e o ar mantêm unido também o mundo inteiro. Então, para ele, tudo que existe, tudo que depende de vida, né, também depende do ar. Então, ele associava que essa dependência logo tinha algum tipo de conexão. E essa conexão poderia ser a origem de todas as coisas, né? Então, para ele, a origem de tudo estava no ar. Então, para ter vida, para ter origem a todas as coisas, depende do ar. Então, ele acreditava nesse elemento aí. Aqui a imagem dele, né? A figura, a representação gráfica de Anaximenes. E vamos para Heráclito, considerado o pai da dialética, né? Nasceu em Éfeso e explorou a ideia do devir, ou fluidez das coisas. Para ele, o princípio de todas as coisas estava contido no elemento fogo.
né? Nada é permanente, exceto a mudança, né? Para ele o fogo era a origem de todas as coisas, justamente porque quando analisamos o fogo, nele está em constante mudança, né? E nunca permanece naquele mesmo formato. Se você observar as chamas, né? Você percebe que a todo momento está ali em constante mudança, alternando, né? Aquelas chamas. Enfim, o fogo é um exemplo muito claro de mudança, que nunca está permanecendo naquele mesmo formato. Então, para Heráclito, a origem de todas as coisas estava neste elemento chamado fogo. Como eu disse para vocês, viu, gente? A gente tem que ser bem ético nesta questão aqui agora, porque esses primeiros filósofos, eles deram ideias, né, que hoje para nós são ideias que não sustenta muito uma opinião científica. Porém, a gente tem que entender que eles foram os primeiros. Então, se foram os primeiros, temos que analisar, né? Eles têm uma importância, porque foram as primeiras pessoas a pensar fora da caixa. Mesmo de forma, né, equivocada, mas foram os primeiros a pensarem fora da caixa. Fora da consciência mítica, tá bom? Pitágoras, creio que vocês já devem ter estudado muito sobre Pitágoras nas aulas de matemática, né? Ele, além de ser filósofo, ele foi matemático, e ele acreditava que o universo tinha uma harmonia, e que essa harmonia ela estava ligada à questão matemática, né, dos números. Ele acreditava que tudo que existe no nosso universo está ligado à questão numérica, né? Uma coisa bem importante, eu acho que você já deve ter estudado, é sobre o teorema de Pitágoras, né, em matemática. Então, pessoal, a gente vai abordar bastante algumas ideias desses. Claro que aqui não são todos, tá? São alguns que eu trouxe para nossa aula de hoje. Porém, num outro momento estaremos abordando mais detalhado as suas linhas de pensamento, né? Hoje falamos um pouco sobre... Deixa eu só aumentar aqui a minha tela. Hoje falamos um pouco sobre Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, Pitágoras. Percebemos que mesmo analisando hoje de forma equivocada, né, alguns pensamentos desses filósofos, mas tem uma importância muito grande porque eles foram os primeiros a dar um posicionamento, a dar um argumento que não fosse um argumento baseado na questão mitológica, né? E aí, volto a salientar, esses argumentos, em muitos casos, sempre baseado na natureza, que era a única ferramenta de observação que existia naquela circunstância para eles, né? Hoje em dia, para um cientista conseguir chegar a uma conclusão de um determinado assunto que ele está pesquisando, ele tem ali diversos artifícios científicos para sustentar aquela sua teoria. Naquela ocasião, eles não tinham esses artifícios, então sobrava para ele a observação, a análise, e essa análise feita na natureza. Daí a nomenclatura, né? Filósofos da natureza ou filósofos naturalistas, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido um pouco. Vale ressaltar que o surgimento da filosofia foi de suma importância para utilizarmos a questão racional, né? O conhecimento racional, o conhecimento crítico das coisas, porque começamos aí a questionar, começamos aí a tentar buscar soluções, e que essas soluções não fossem iguais às que já existiam, né? Enfim, o surgimento da filosofia foi de suma importância para hoje entendermos e hoje conseguirmos nos posicionar criticamente, né? E às vezes também dar um posicionamento que seja um posicionamento racional, que seja um posicionamento fundamentado em uma experiência, que seja um pensamento fundamentado em teorias, e essas teorias que não sejam paralelas, né, que não sejam coisas do outro mundo, mas que sejam teorias
racionais, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Mandei mais cedo para vocês um texto também falando sobre o surgimento da filosofia e sobre os pré-socráticos. Façam a leitura do texto, assistam esse vídeo. Se não compreendeu, retorne novamente do início e assista novamente. E agora estará com a atividade abaixo do vídeo. Resolvam e boa sorte, tá bom? Deus abençoe.